Sanduíche, tá vendo? A gente trata tão bem vocês. É? Há controvérsias? O que aconteceu ontem? Vou falar com o Maurício. É parte do que aconteceu ontem e mais um monte de outras coisas. É. Não, o apartamento que eu moro aqui, eu enxergo da janela do quarto, eu consigo enxergar os dois campos. Os dois campos. Ah, foi no de lá, né? Hã? Tava. Um minutinho só, então tem mais de montar. Não, tá. De nada. Vamos lá? Peraí, só ali. Daqui não enxerga, esse aqui não enxerga. Ah, de lá do outro, sim, sim. Esse consegue enxergar esses dois campos, aquele ali não. Falei, não. Pode ir. Fala pra teste, por favor. Alô, alô. Oi. Rogério, eu queria que você falasse. Isso. Falasse um pouco a respeito da preparação. E nesse momento o treinador ele prepara mais o aspecto psicológico ou técnico, numa semana que tem, né, essa cobrança por resultados, até um pouco maior do que as outras. E sobre o Borja, eu queria que você falasse um pouco a respeito dele também, a condição clínica dele, como trabalhar dosando esse tipo de carga para que ele renda bem em campo. Não, a preparação ela não é muito não é diferente das semanas anteriores, em que a gente tem a semana aberta e a condição de trabalhar com mais dias a equipe. Né? Agora, a pressão pelos resultados ela vai acontecer sempre. Né? E se nesse momento, né, a gente ligou a luz de alerta pelos 3 últimos resultados, né? Se nós vencermos no final de semana, nós também teremos 3 resultados de invencibilidade. Né? O futebol ele requer respostas imediatas, né, aos momentos de instabilidade. Né? E sempre um próximo jogo nos dá a oportunidade. Então não muda muito. Né? O ambiente externo
né, que a gente sabe que movimenta um pouco mais no que diz respeito, né, à pressão pelos resultados, não pode interferir no nosso dia a dia e não interfere, que a gente não permite, né. Agora, com relação ao Miguel, né, o Miguel já ficou em outros momentos ausente da equipe, né, pelo pequeno problema que tem no joelho, né, a gente em alguns momentos faz um treinamento diferenciado, né, quando ele relata mais dor, mas nada que o jogador não administra, até porque se perguntar para todos os atletas que vão para campo, todo mundo tem um problema a administrar, né, porque o atleta de alto rendimento ele convive com a dor, né, mas nada que o impeça de jogar em alto rendimento como vem fazendo nos últimos jogos. E sobre o Edu Dracena, existe a possibilidade dele entrar no time? O que ele traz para essa equipe, além da experiência? O Edu traz para a equipe, obviamente, a qualidade do seu jogo, a imposição pela bola aérea, uma presença dentro da área, né, assim como o Tonhão e assim como o Thiago. Porém, o Edu me dá a experiência dele, a capacidade de, nesses momentos, né, de um pouco mais ambiente externo pressionando, nos ajudar a ter o nosso time equilibrado dentro de campo, né, e conseguir passar por esse momento como passou por outros. Essa é, para mim, a contribuição do Edu, como eu disse, além do seu jogo, né, a sua vasta experiência dentro do campo. Roger, e no meio, o Lucas Lima está atravessando um momento de instabilidade, você de repente estuda aí o Moisés, que tem sido trabalhado, o Guerra entrou bem, mas está em recuperação física, né? Queria que você comentasse a questão do meio campo. Então, ontem, no treino aberto, né, eu tenho certeza que, né, mesmo tendo sido um treino setorial, eu imagino que, né, pelas observações, né, de algumas mudanças que eu fiz, né, e hoje eu fiz essas e fiz outras tantas, né, no treino fechado, porque, né, eu preciso achar a solução para esse pequeno momento, né, e testando jogadores com outra característica também nessa função, né, para que a gente consiga passar por esse pequeno momento de turbulência, né, tranquilamente, né. O Lucas, de fato, nos últimos jogos não atuou com o mesmo nível, né, que vinha atuando antes, né, mas é um jogador que a gente confia muito, eu confio muito, né, e penso muito a respeito disso, né. Eu ainda não decidi, né, o que devo fazer. Ainda tem o treinamento de amanhã, ontem e hoje foram importantes para que eu observasse as alternativas, né, mas o Lucas ainda goza de muito prestígio, né, tanto com a equipe, né, tanto com o treinador, né, e eu vou lidar com muita calma, né, com essa questão. E queria que você comentasse também o adversário, o Internacional, que é um rival das antigas, quando você estava no Grêmio. O que você pode falar do Colorado? Não, ontem fez o jogo pela Copa do Brasil e foi eliminado pelo Vitória. É uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro e onde Palmeiras e Inter se enfrentam, sempre é clássico muito disputado. Não tenham dúvida que pela eliminação, né, foca no Campeonato Brasileiro e o que a gente não pode permitir é que novamente, né, que as impressões externas e as avaliações externas, né, de que o adversário que foi eliminado, que vem jogar em São Paulo e que vai ser facilmente batido, possa nos iludir com relação à qualidade do adversário. É isso que nós temos que fugir, né? Essas armadilhas a gente não pode cair, né? Vai ser sempre jogo muito duro, muito disputado, né, que a gente vai jogar para vencer, obviamente, né, mas a gente vai precisar, inclusive, muito do apoio do nosso torcedor nesse jogo, né, especialmente em função também de, né, que vai ser não vai ser no Allianz, vai ser no Pacaembu, né, outros confrontos já fizemos ali, mas a gente vai precisar da confiança do nosso torcedor. Roger, você citou que fez testes ontem, testes hoje também, e que vai ter calma com relação ao meio de campo com o Lucas Lima, mas antes você citou o Edu Dracena. Você confirma o Edu como titular nesse jogo de domingo? Sim, o Edu eu confirmo, na vaga do Thiago. E a questão do Guerra e do Michel Bastos estão fora do jogo, por favor? Sim,
Assim, o Guerra e o Michel no treino da semana, ali no treino daqueles que ficaram no banco e entraram menos, os dois manifestaram alguma coisa, os dois estão ausentes desse jogo. Roger, boa tarde. Eu queria que você explicasse para a gente essa luz de alerta. Quer dizer que o rendimento do time caiu, na sua opinião, é isso? Não, os resultados que, muito embora não tenham sido... Né, nós estamos falando de 3 jogos de competições diferentes, né? O último jogo pela final do Campeonato Paulista, né, o jogo seguinte da Libertadores, né, que nós saímos da frente, né, e depois permitimos, né, o empate do nosso adversário e o empate fora na primeira rodada do campeonato. Né, a gente sabe que um time grande, né, eu já havia mencionado para vocês alguns dias atrás que o título do campeonato estadual daria mais um jogo, né, de bônus, né? Da pressão do time grande, né? E é natural, depois do 3º jogo de instabilidade, né, começa a se levantar a tese e se formular teses em função do que está acontecendo, né? Agora, não com relação à atuação, não. Eu acho que nós tivemos, né, nesses 3 jogos problemas pontuais, né, que nos levaram, né, à perda do clássico e não vencer os últimos 2 compromissos, né? A luz de alerta é por se tratar do tamanho, né, da dimensão. E, de alguma maneira, nos seus melhores sonhos, você acredita que um dia o técnico brasileiro vai conseguir trabalhar tranquilo, sem essa pressão externa, sem... você não perdeu os jogos, você só não ganhou. Ou é difícil? O que eu vou dizer? Eu acho que a gente já evoluiu bastante, né? E eu acho que, assim como nós do lado de cá, quem trabalha do outro lado do balcão, né? Que faz de uma certa forma esse ambiente também efervescer, né? Hoje a gente já consegue ver nos programas esportivos se discutir com relação à continuidade do treinador, né? Necessidade da continuação do trabalho, né? Porém, no mesmo momento que está se discutindo, né, na bancada, né, do programa esportivo, né, essa permanência, do lado está rodando uma enquete se o treinador deve ficar ou sair. Então, infelizmente, essa é a dinâmica do nosso trabalho, né? Essa é a dinâmica do nosso trabalho. O imediatismo, a vitória a qualquer custo, né? E a gente já está habituado. Então, quando sempre nos é perguntado sobre a pressão desses momentos, nós vivemos isso a vida toda, né? E a gente tem a tendência a conseguir administrar um pouco mais. Eu não sei em que momento isso vai evoluir, né? Mas eu tenho muito bem claro, né, ajeitar o campeonato, ajeitar o calendário, né? Porque do ano passado para cá, quando diluiu as competições até o final do ano, ficou pior ainda, né? Ficou pior, porque antes você tinha a possibilidade de, depois do Campeonato Paulista, na metade do ano, né, conseguir um título de uma Copa do Brasil ou da Libertadores, que daí sim, como eu digo, né, 2 ou 3 jogos de bônus que você ganha com as competições de estabilidade, você conseguia chegar até o final do ano, né? Agora você classifica na Libertadores, né, vai avançando na Copa do Brasil, mas se você estiver instável no Campeonato Brasileiro, você também vai sair, né? Então ficou pior um pouco em relação a isso. Mas é o que a casa oferece e a gente tem que se adaptar, faz parte. Ô Roger, a gente está falando desse ambiente de pressão externa que você está blindando aí, fazendo de tudo pelo menos para blindar o elenco. Você acha que não fosse uma final contra o rival, essa pressão não seria tão grande, ter perdido um título para o rival? Claro, não tenho dúvida. Final por si só já é ruim se perder, né? Por todo o contexto envolvido, não só pelo rival e pela rivalidade, né, nos últimos anos, pelo tempo, né, que não havia disputa de um derby na final, né, o tempo do Palmeiras sem vencer o Campeonato Paulista, né, o otimismo, né, em função do que foi criado, né, do que o clube tem feito nos últimos anos, né, essa questão, né, de se associar muito ao que se deve fazer em função do que se contrata, né, do valor que se gasta em função dos jogadores. Então, as primeiras questões que eu sempre respondo quando se fala da crise é
em função do investimento feito, né? Então, eu acho que o ponto de vista é um pouco deturpado com relação a isso, mas não tenha dúvida. Eu acho que isso tudo foram elementos para aumentar um pouco, né, a pressão circunstancial em função dos últimos 3 resultados e a perda do título, né? Se fosse só a derrota, né, eu acho que não seria tão forte. Tudo bem, Roger? Queria te fazer, certo. bom dia. Queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, em relação ao Borja, ele vai jogar? Sim. Joga, sim. certo. Outra questão, talvez os 2 principais reforços do Palmeiras, pelo menos em termos financeiros, não estejam no elenco da maneira como você gostaria. O Scarpa nem está mais aqui, né? Talvez volte. E o Lucas Lima, nesses últimos 3 jogos, como você mesmo disse, não teve atuações destacadas. Queria que você falasse em relação a isso, se isso realmente tem muita interferência no rendimento da equipe. Eram os 2 jogadores mais badalados, eram os 2 jogadores de quem a torcida mais esperava, e de repente um não está aqui e o outro não está jogando o que você esperava dele. A frustração é sempre proporcional à expectativa gerada, isso não tenha dúvida. Mas o Lucas, no Campeonato Paulista, ele foi o assistente, né, do nosso time para passes com gol, por exemplo. Então ele vem atuando, né, com uma regularidade, talvez não, né, com a expectativa que se gerou em função da sua contratação. O Lucas tem sido importante, né? Alguns detalhes, né, de posicionamento e que a gente tem ajudado o Lucas, né, para que ele consiga entender algumas situações dentro do campo, né, que até mesmo, né, no jogo contra o Botafogo ele tentou muito fazer, né, o que foi solicitado, né, trabalhar mais próximo do gol, trabalhar as costas dos adversários. Hoje o trabalho de campo que vocês não tiveram a oportunidade de ver foi justamente, né, para que a gente conseguisse trabalhar as costas dos adversários, né, imaginando a necessidade que a gente vai ter para colocar mais gente atrás da linha da bola. A expectativa é proporcional à expectativa gerada, né, e essa instabilidade, que ela é coincidentemente também a instabilidade gerada pelos maus resultados coletivos, né, a gente não pode de forma alguma, né, personificar na figura de A ou B, né, o mau momento. Assim como ele veio, ele vai passar, né? Ele só passa com boas atuações e vitórias, né? O que não foi o caso de más atuações. Nos últimos 3 jogos, se dá para dizer que a gente teve má atuação, foram talvez para mim os 45 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Botafogo. Somente isso. Os outros resultados foram circunstanciais em função da qualidade também dos nossos adversários. Roger, queria saber como vocês receberam a notícia da suspensão do Bruno Henrique, que está suspenso na Itália por 1 ano. Não sei se essa punição vale para o Brasil, até se você souber. Como vocês estão lidando com isso? Chegou a conversar com ele? Ele se preocupou com essa notícia? Não, ainda não falei com o Bruno, né? Até onde eu sei, não há problema imediatamente, né, no que diz respeito ao fato dele poder atuar, mas eu me preocupo com aspectos dentro do campo, né? Eu imagino que ele tenha pessoas competentes para lidar com essas questões. Roger, tem alguns jogos na frente, talvez seja cedo para pensar ainda. Não sei se ocorreu durante o treinamento o sorteio da Copa do Brasil, mas o Palmeiras pega o América Mineiro. Queria que você comentasse, por favor, sobre esse chaveamento. Como você disse, tem uns jogos para frente, né? Nesse momento, né, minhas atenções elas têm que estar voltadas pro mais urgente, né, que é o próximo jogo de fato e posteriormente o jogo da Libertadores. É um sorteio, né? E o América vem bem desde o ano passado com a continuidade, né, de um trabalho e uma forma de jogar bem característica. Não vai ser parada fácil. Vai ser jogo duro, mas mais para frente a gente se preocupa, né, de fato com essa fase da Copa do Brasil. Boa tarde, senhores.